Queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o servo de Deus, pregador Thales Vinícius, aqui da cidade de João Pessoa. Eu sou aqui da Assembleia de Deus, missão presidida pelo pastor José Carlos de Lima, e estou nesta noite aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Aonde você estiver agora, eu te agradeço por você me permitir ser um instrumento de Deus para a tua vida nesse momento. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Eu vou tratar com os irmãos hoje um tema muito interessante que Deus me inquietou para falar com os irmãos hoje. E o tema é as marcas de um profeta. Aonde você estiver assistindo essa live agora, eu creio que Deus tocará na sua vida, falará com você poderosamente. Você que está assistindo, não esquece de compartilhar. Vai compartilhando a live de hoje para mais pessoas terem acessos e serem edificadas, serem alcançadas pela palavra de Deus. Eu quero tratar com os irmãos hoje um livro muito rico, um livro muito esboçado, onde muitos pregadores utilizam ele para pregar, que é o livro dos Reis de Israel. Eu quero falar com os irmãos sobre o primeiro capítulo, ou melhor, o primeiro capítulo que fala sobre o período que Elias profetiza para Acabe, que é no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis de Israel. Abra sua Bíblia aonde você estiver agora, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Eu irei ler com os irmãos o versículo 1 ao versículo de número 9. Capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa poderosamente. Acompanhe comigo, caneta e papel na mão. Amém? Deus abençoe. Que diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Versículo 8 e versículo 9, que diz: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Meus queridos irmãos que estão assistindo a live neste momento, nós estamos diante do livro, um livro dos reis, como nós somos conhecedores, que fala sobre os reis de Israel, mais especificamente, aonde eu abordei a leitura em 1 Reis, capítulo 17, que vai tratar sobre o momento em que Elias se apresenta a Acabe e profetiza contra Acabe, contra aquele período, dizendo que não haveria chuva e muito menos orvalho cairia sobre a terra. Estamos diante de um livro dos reis. Ele foi escrito, meus queridos irmãos, em meados de 560 a 550 anos antes de Cristo. Como os irmãos sabem que sempre eu trato alguns aspectos históricos e teológicos do livro que eu estou abordando, o livro de 1 Reis, ele foi escrito entre 560 e 550 antes de Cristo, aonde ele vai falar justamente sobre este período de transição, o período de edificação, o período de ascensão e também alguns períodos que se referem à decadência, isso mesmo,
Quando estamos diante do livro de 1 Reis, nós vamos ver que o tema deste livro se refere aos reis de Israel e também aos reis de Judá. Então, diante deste contexto, onde eu falei sobre a data do livro, que foi escrito entre 560 e 550, quando nós estamos diante deste tema, que fala sobre os reis de Israel e de Judá, nós temos que entender que existiu uma divisão, e são alguns pontos que eu vou tratar com os irmãos. O livro de 1 Reis, nós temos que subdividi-lo. Por quê? Porque o livro de Reis, para entendermos o contexto, nós temos que entender como ele é subdividido. Deus abençoe os irmãos que estão assistindo. A paz do Senhor, irmã Joana, vamos compartilhando a live de hoje. Então, o livro de Reis, irmãos, vai tratar das histórias, ou das histórias dos reis israelitas, aonde ele inicia-se no primeiro livro dos reis de Israel, aqui especificamente. Mas nós sabemos que antes da história dos reis de Israel serem escritas neste livro, o livro do profeta Samuel também inicia relatando sobre o primeiro monarca que reina sobre o povo de Deus, que é Saul. E o livro dos reis, ele dá continuidade àquilo que foi escrito no livro do profeta Samuel, tanto no primeiro livro, como também aquilo que foi escrito no segundo livro do profeta Samuel. Então, diante desse contexto histórico e teológico, nós agora iremos subdividir o livro dos reis, especificamente o primeiro, aonde se subdivide da seguinte forma. Primeiro ponto, trata sobre o começo do reinado de Salomão em Israel e em Judá. Esse livro vai falar sobre um reinado uniforme de Salomão, aonde Salomão ele reina sobre Israel e sobre Judá. Vai falar sobre o poderio de Salomão, tanto em sabedoria como também um poderio financeiro. Nós sabemos que Salomão, além de ter uma grande sabedoria, Salomão ele era muito rico. Esse segundo ponto, que agora eu trato com os irmãos, vai falar sobre o reinado e as realizações de Salomão. O primeiro ponto, para entendermos a subdivisão do rei, do livro dos reis, o primeiro ponto trata do começo do reinado de Salomão. O segundo ponto vai falar sobre o reinado e, respectivamente, as realizações que Salomão consegue efetuar enquanto ele está reinando. O terceiro ponto vai falar sobre a divisão da nação em dois reinos. Como nós sabemos, o terceiro subtópico, ou terceiro ponto que eu estou abordando com os irmãos aqui, é sobre a divisão do reino, aonde existe agora a divisão do Reino Norte, capital Samaria, Reino Norte Israel, capital Samaria, e existe Reino Sul, que é Judá, capital Jerusalém. Aqui nós iremos ver a divisão do reino, que vai ser tratada no primeiro livro dos reis de Israel. Nos dois livros dos reis, irmãos, cada rei ele é julgado de acordo com a sua fidelidade a Deus. Nós vamos ver aqui que o progresso da nação, ele dependia exclusivamente da preservação da fidelidade. Nós, como sabemos, irmão do Anderson Costa, Deus abençoe, nós sabemos, irmão Edmilson Santos, que naquela época, Deus, na medida que o rei, na medida que o governante, ele era fiel aos princípios e ao concerto divino, Deus liberava sobre o povo benefício, Deus liberava sobre o povo bênção. Quanto mais o rei, ele preservasse o concerto com Deus, Deus abençoava o povo, Deus dava crescimento ao povo. Então nós não podemos entender, quer que Deus libere crescimento para você, preserve a fidelidade, preserve o verdadeiro concerto. Nós iremos ver que o contexto desse livro de Reis vai tratar sobre também a preservação da fidelidade, que promove o progresso, o crescimento
e o desenvolvimento no reinado. Deus se agrada daquele que preserva a fidelidade. Deus abomina infidelidade, mas Deus preserva, Deus se agrada daquele que preserva a fidelidade. Nós iremos perceber que na medida que o rei, ele quebrava o conceito de fidelidade e passava agora a ser um rei idólatra, irmã Marisa Carvalho, Deus abençoe Rebeca, irmão Marcos, que estão assistindo agora, poderosamente nós iremos perceber que na medida que o rei deixava a fidelidade e seguia pelo caminho da idolatria, Deus se afastava, Deus permitia o povo ser oprimido, Deus não falava, Deus, quando ele falava, era para correção, era para exortação, para liberar sobre o rei que estava em pecado, justiça, uma palavra para que o rei voltasse ao verdadeiro conserto. Quando estamos diante deste primeiro livro, nós iremos perceber que este cenário apresentará um dos maiores profetas da Bíblia, que é o profeta Elias, aonde eu estou me baseando para trazer a mensagem para você, baseado neste tema, marcas de um profeta. Aonde você estiver assistindo agora, não perde essa live de hoje, vai compartilhando, porque eu irei trabalhar com os irmãos as marcas de um verdadeiro profeta em tempo de calamidade. Então você que está assistindo, que está comigo neste primeiro livro dos reis, nós estamos diante de um cenário aonde Deus utiliza-se de Elias para profetizar. Porque esse início do livro dos reis vai falar sobre a velhice de Davi, vai falar sobre a posse de Salomão ao reinado, vai falar sobre a ascensão de Salomão, vai falar sobre a sabedoria de Deus liberada para Salomão. Nós vamos ver Salomão edificando o templo, nós iremos perceber capítulo 7, Salomão edificando o palácio e posteriormente as obras que ele faz no templo. No capítulo 8, nós iremos ver Salomão se dedicando ao templo e ainda vamos ver Salomão orando a Deus no capítulo 8, Salomão abençoando o povo. No capítulo 9 de 1 Reis, o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez e posteriormente nós iremos ver a manifestação das riquezas, Salomão tendo um relacionamento e contato com a rainha de Sabá e também posteriormente sendo narrado a grandeza da riqueza que Salomão tinha. Porém nós iremos ver que infelizmente Salomão ele anda por um caminho de idolatria, mas nós iremos posteriormente ver que várias devastações acontecem, mas Deus sempre tem um profeta para se levantar. É nesse período que iniciamos agora a aplicação da palavra da parte de Deus hoje para o teu coração e para nossas vidas. No capítulo 17, em meio a um cenário totalmente devastado pela idolatria, Acabe, como nós sabemos, totalmente dominado pela idolatria, dominado pelo laço da idolatria, agora ele recebe um confronto de um profeta, que não é qualquer profeta, é o leão dos profetas. Nós sabemos que Elias, ele é considerado como o leão dos profetas, aquele homem que profetizou com autoridade. Então vemos no capítulo 17, aqui, Elias, o tisbita, eu li com os irmãos, o versículo 1 ao versículo 9, do capítulo 17, do primeiro livro dos reis. E iniciarei a aplicar agora o tema e também os pontos que eu escrevi aqui para tratar com os irmãos na noite de hoje. Vamos perceber do versículo 1, que vai dizer que Elias, o tisbita, nós iremos ver a origem. O escritor deste livro dos reis, que é anônimo, ele vai escrever sobre a origem do profeta. Elias, nós podemos perceber que não é um homem que veio do palácio. Elias, irmã Marisa Carvalho, irmã Rebeca Muniz, minha bênção que está assistindo agora. Elias não é um profeta que saiu da realeza. Elias, ele é um profeta que é de origem humilde. Ele é tisbita. Os irmãos que não conhecem, Tisbe é uma cidade pequena, é uma cidade que não é visitada,
é uma cidade que não possui glamour, é uma cidade que não possui uma riqueza de maneira que atrai pessoas para visitá-la. Não, Tisbe é uma cidade desconhecida. Uns chegam a dizer que era apenas um lugarejo, mas nós podemos aprender que quando Deus quer usar alguém, Deus ele não deixa de usar alguém por causa do lugar onde ele está. Deus ele tira ele do lugar de onde ele está para ser um instrumento de autoridade. A primeira marca que eu vou tratar com os irmãos na live de hoje é a marca da autoridade. O profeta Elias, que o seu nome significa o Senhor é o meu Deus, ele é um profeta que profetiza no reino do norte com autoridade. Então vemos que nosso irmão Edmilson, nosso irmão Givanildo Melo, Elias, ele nos ensina que o verdadeiro profeta, ele tem a marca da autoridade. Você foi levantado por Deus, não por acaso. Você foi levantado por Deus para exercer a autoridade em tempo de crise espiritual. Perceba, Israel está passando um período de crise, mas mesmo em tempo de crise, Deus ainda tem um Elias para profetizar. Tem pessoas que estão dizendo, os profetas se acabaram, a crise está assolando, é idolatria, é corrupção, é calamidade. Então não vai mais existir voz profética, não. Eu ainda acredito que Deus tem profeta para profetizar contra a imoralidade, contra a idolatria, contra a corrupção. E eu quero dizer, este profeta é você. Deus te levantou para este tempo, meu querido irmão e minha irmã, para ser um profeta e ser uma profetisa em tempo de calamidade. Perceba, Deus levantou os maiores profetas da Bíblia em tempos de crise, porque em tempo de crise, mesmo que muitos digam, a devastação tomou conta de todas as áreas e aspectos populacional, mas Deus diz, mesmo que a população esteja dominada pela corrupção, pela imoralidade, pelo pecado, ainda tem alguém de Tisbe que eu olho e vejo santidade e vejo fidelidade. Você foi aquele e aquela que estava em Tisbe, aonde ninguém queria investir, aonde ninguém jamais poderia saber que você habitava lá, mas Deus tirou você de Tisbe e trouxe para dentro do palácio para profetizar contra a corrupção. O que eu quero dizer para você que está me assistindo, o verdadeiro profeta, irmão Cecílio, ele tem a marca da autoridade. Chega de vivermos um evangelho de fracasso, chega de vivermos um evangelho de frieza espiritual, chega de vivermos um tempo onde as pessoas estão se entregando à idolatria e você está dizendo, infelizmente, Deus só usou Elias no tempo de Elias, só usou Eliseu no tempo de Eliseu, só usou Jonathan Edwards no tempo de Jonathan Edwards, só usou John Wesley no tempo de John Wesley, Lutero no tempo de Lutero. Não, Deus vai usar você para este tempo. Tem pessoas que estão pensando que a igreja está calada e não existe mais profeta, mas você é a boca de Deus para este tempo. Aonde você estiver, comece a glorificar a Deus, porque mesmo você sendo de Tisbe, Deus te escolheu para ser profeta. Mesmo você não tendo condição financeira, Deus te escolheu para ser profeta. Mesmo você não tendo uma conta avantajada, mas Deus te escolheu para ser profeta. Aonde tu estás em tua casa agora, glorifique a Deus, porque mesmo que você seja pequeno, que você não tenha patente ministerial, mas Deus conhece a tua fidelidade. Infelizmente, existem muitas pessoas hoje que olham mais para a patente do que para o caráter. Deus não olhou para você pela patente que você tinha, Deus olhou para você pelo caráter que você tem. Deus não olha para você pelo carro que você possui, Deus olha para você pelo vínculo de fidelidade que você preserva com Ele. Deus não olha para você pela sua carteira assinada, pelo seu concurso público, por você ser juiz, por você ser advogado, por você ser empregado de uma grande empresa, não, por você ter um carro importado, não.
Deus olha para você pela fidelidade que você preserva. Então, se você estiver me assistindo e preserva a fidelidade com Deus, aonde você estiver agora, te prepara, porque Deus vai sacudir lugares, Deus vai sacudir ambientes, Deus vai sacudir igrejas, Deus vai sacudir famílias, porque você será a boca dele na casa. É glória. Tem pessoas que estão dizendo a casa vai cair. Isso é mentira do diabo. Deus te levantou para ser restaurador de casas que estão prestes a cair. Te prepara, porque aonde tu chegar, famílias que estão prestes a se destruírem, casamentos que estão prestes a acabarem, Deus te dará uma palavra, profeta, de autoridade para restabelecer aquilo que está prestes a ser destruído. Eu libero a palavra de Deus para a tua vida. Deus usará a tua boca como tu nunca pensaste que ele te usaria. Eu vou repetir para você começar a glória a Deus por isso. Deus usará a tua boca como você nunca pensou que ele te usaria, tales como ele vai me usar, tales como aonde ele vai me usar. Te prepara, porque ele vai te levar a lugares que você nunca pensou em colocar a planta do pé. Eu vou liberar a palavra para você. Te prepara, porque lugares que você só vê na televisão, Deus vai te levar para lá. Te prepara, porque aquela promessa que você iria para outros ambientes, pisaria em outros países, Deus não brincou quando falou com você. Aquilo que ele disse para você vai ter cumprimento. Se você crê na promessa que Deus está dizendo para você, que Deus está renovando para algumas pessoas, alegre o teu coração, porque a promessa está de pé. Então nós podemos perceber que Elias era de Tisbe, mas o fato de Elias ser de Tisbe, Rebeca Muniz que está assistindo, não significa dizer que Deus não tem capacidade de levantar quem é anônimo. Tem muitas pessoas que estão dizendo a safra de pregadores estão chegando ao fim. Não, Deus ainda tem Elias para levantar, homens e mulheres que ninguém conhece, que ninguém sabe onde mora, que ninguém sabe aonde está. Deus está dizendo que nestes últimos tempos ele vai começar a sacudir a figueira, ele vai tirar fruto podre, rebai condócia, ele vai começar a tirar o fruto que está podre e vai começar a apresentar aqueles que estão sadios. Eu vou repetir para você entender e começar a dar glória a Deus pela palavra que Deus está liberando. Deus está dizendo: os frutos podres começarão a cair, mas os frutos sadios, que ninguém vê, que as folhas estão ofuscando, Deus está dizendo: eu vou começar a te apresentar, eu vou começar a te honrar, eu vou começar a te levantar com autoridade. Primeira marca que podemos meditar aqui é a marca da autoridade. Elias, ele nos ensina que quem verdadeiramente é profeta, irmão Edmilson Santos, ele não teme a rei, ele não teme a governo, ele não teme a governante, ele fala aquilo que Deus manda ele falar. Deus não te levantou para você falar o que você quer, Deus não te levantou para você pregar o que você quer, Deus te levantou para você pregar aquilo que ele quer que você pregue, para profetizar aquilo que Deus quer que você profetize. Então perceba, Elias de Tisbe está diante do rei de Israel, chamado Acabe, corrupto, idólatra. Mas Deus levantou Elias com uma mensagem, e a mensagem foi: não vai chover, Acabe. Irmãos, eu posso até imaginar Elias chegando diante de Acabe e dizendo: Senhor Acabe, rei Acabe, eu tenho uma mensagem para te dizer. Eu quero dizer para você, rei Acabe, que não vai chover, e eu ainda quero dizer, nem vai orvalho, nem sequer orvalho vai cair na terra, segundo a minha palavra. Nós percebemos aqui que Elias está dominado pela autoridade de Deus. O que nós podemos também entender por isso: profeta que é profeta não é frouxo. Profeta que é profeta, ele é corajoso para entregar aquilo que Deus quer que ele entregue. Aonde você estiver me assistindo agora, receba a coragem da parte de Deus para profetizar, receba a autoridade de Deus para profetizar, Então vemos que depois que Elias, ele profetiza no capítulo 17,
e versículo 1, no versículo 2, nós iremos agora ver que uma palavra é liberada. A Bíblia diz, irmão Anderson Costa, depois veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 3 agora, do capítulo 17, do primeiro livro dos Reis, vai-te daqui e vira-te para o Oriente. O que nós podemos entender é o seguinte, que quando Deus se permite Elias liberar uma palavra para o rei, ele diz para Elias, agora Elias, tu vai sair daqui e vai te virar para o Oriente. Agora nós iremos nos deparar com algumas marcas que não são agradáveis aos nossos olhos, mas são necessárias de termos. Qual é a marca, Thales? A marca da imprevisibilidade. Deus abençoe você, irmão Meirelle Bezerra. Deus abençoe todos que estão assistindo. A segunda marca que eu quero tratar com os irmãos é a marca da imprevisibilidade. O que é imprevisibilidade? A imprevisibilidade é um acontecimento ou um fato que você não pode prever que aconteça. Então nós estamos diante daqui de uma situação de imprevisibilidade. Por quê, irmão Thales? Perceba, versículo 1, Elias profetiza, não vai chover, o orvalho não vai cair. Versículo 2, uma palavra liberada. Essa palavra liberada não é proveniente de homem. Essa palavra liberada não vem de homem, não vem de governo humano. Essa palavra liberada veio de Deus. Então eu quero dizer para você, te prepara, porque uma palavra de Deus está sendo liberada para a tua vida hoje. E esta palavra, ela vai te marcar. É a marca que nós podemos entender aqui, é a marca da imprevisibilidade. Perceba, Deus disse para Elias, tu vai sair daqui, movimentação, para um lugar diferenciado. Depois, vira-te para o Oriente, tu vai mudar de direção, tu vai mudar de posição e vai dizer, te esconde, Elias, junto ao ribeiro de Querite. Versículo 1, Elias aparece em público, profetiza contra Acabe e contra Israel, que não ia chover. Mas a palavra de Deus, versículo 3 diz o seguinte, tu agora vai esconder. Nós podemos entender que a marca da imprevisibilidade nos ensina que depender de Deus é melhor do que confiar nas promessas do homem. A marca da imprevisibilidade nos ensina que depender de Deus é melhor do que confiar nas promessas do homem. Por que, Thales? Um homem pode até te prometer, irmão Cecílio, pode até te prometer algo, mas ele pode, consequentemente, frustrar a tua e as nossas expectativas. Mas Deus nos ensina que, mesmo que Ele não nos prometa, Ele é Deus poderoso para manter e para sustentar. Um homem pode até prometer, ele pode até prever você entrar em uma porta, galgar um degrau, uma posição, mas ele pode falhar. Então, versículo 3, existe uma movimentação de posição, existe você saindo do público, é Deus dizendo, Elias, tu vai sair do público, tu agora vai para o anonimato, porque eu vou começar um processo novo. Entenda isso, não perde. Era Deus dizendo, Elias, tu estavas em público, mas agora tu irás para o anonimato, porque eu irei iniciar um novo processo em tua vida. Onde é que inicia o novo processo na vida de Elias? Inicia agora junto ao ribeiro de Querite. Deus, ele manda Elias se esconder. Tem horas que Deus nos permite estar em público. Tem horas que Deus nos apresenta, mas tem horas que Deus nos manda esconder. A fase de se esconder é necessária para que a nossa estrutura seja moldada por Deus, seja modelada por Deus. Perceba, versículo 1, Elias aparece. Versículo 3, a ordem de Deus foi, se esconde. Se esconde. Então eu quero dizer, profeta, para você, que o fato de Deus ter dito para você se esconder não significa que você não vai ser mais apresentado e não vai mais aparecer, que não vai mais profetizar. Perceba, ele vai para Querite. Querite significa lugar de molde, terra de molde. A palavra Querite significa terra de molde,
lugar de modelar, lugar de molde. Ou seja, nós iremos perceber que Deus está moldando a estrutura de Elias. Deus, muitas das vezes, Ele nos manda se esconder em Querite para moldar a nossa estrutura. Às vezes, tu tem questionado a Deus, porque eu profetizei tanto, Senhor. Eu já preguei a tua palavra. Eu falei o que o Senhor mandou eu falar. Eu profetizei aquilo que o Senhor me mandou profetizar. Eu tenho sido fiel. Eu tenho sido temente. E agora o Senhor me manda junto ao Querite. Irmãos, é bem verdade que muitos questionamentos eles surgem nessa fase do Querite. E isto é normal acontecer. Porque nós somos seres humanos. Nós somos especialistas em nos questionarmos pelas práticas, pelos atos de Deus que são contrários às nossas expectativas e os nossos desejos. Mas entenda, não significa dizer que o fato de Deus estar agindo de uma forma que você não se agrada, que você não será beneficiado. Nem sempre, quando Deus age e nos agrada no nosso ato e na prática que Ele faz, no ato que Ele faz, vai promover uma experiência forte, de maneira que, muitas das vezes, Deus faz algumas coisas, Ele permite algumas coisas acontecerem, que você não se agrada, e essas coisas, essas oportunidades, esses fatos, que promovem uma experiência, que você nunca pensou que teria, então Deus manda Elias se esconder. Quem sabe Deus mandou você se esconder. Mas eu quero dizer para você, baseado na palavra, versículo 3, Deus manda você se esconder. Versículo 4, Deus está dizendo, Elias, tu pode até se esconder junto ao Querite, mas eu quero dizer para você, não vai faltar água. Então eu quero dizer para a tua vida, e liberar a palavra de Deus para o teu coração. Deus mandou você até se esconder, mas você não morre desidratado. Eu vou repetir para você glorificar a Deus aonde você estiver. Você pode até estar escondido, mas você não morre desidratado, porque para onde você vai, o ribeiro terá águas para hidratar você. Perceba que falar de ribeiro não é falar de poço. Falar de ribeiro não é falar de água empoçada, irmã Marta Chaves. Falar de ribeiro é falar de águas que estão em corrente, em movimentação. Quando Deus diz para Elias, Elias, tu vais se esconder junto ao ribeiro de Querite. Deus está dizendo para Elias, tu irás até se esconder, mas tu estarás em plena movimentação, porque eu estou te preparando para obras maiores. Perceba que aqui Elias está tomando água do ribeiro. A água não é empoçada, mas a água está em movimentação. É uma água que está em corrente, em movimento. O que Deus está dizendo para você, que a água que Ele libera para você é uma água que está viva, que não junta bactérias e muito menos restos de árvore, restos de imundícia, restos de impureza, porque a água está em movimento. A água que Deus libera para você não é a água que o homem dá, que é uma água empoçada. A água que Deus libera para você é uma água sem mistura, pura. Ele está liberando sobre a tua vida pureza. Eu vou repetir para você glorificar a Deus. Deus está liberando para a tua vida pureza em meio à fase do Querite. Então o profeta ele é marcado, primeiro, pela marca da autoridade. Segundo, ele é marcado pela marca da imprevisibilidade. Não prevê, mas aconteceu. O versículo 4 vai dizer que uma ordem é liberada. Perceba, irmão Anderson Costa, que o fato de estar junto ao Querite, lugar de molde, não significa que Deus não pode liberar uma ordem para te beneficiar. Eu estou dizendo para você que uma ordem da parte de Deus está sendo liberada para que um benefício seja promovido a você. Entenda, se ele está indo para junto do Querite, ele não tem expectativa de alimentação e muito menos de hidratação, mas Deus está dizendo para ele, tu
tu vai se hidratar e você vai se alimentar. O que é isso? Deus está dizendo a Elias: tu irás me obedecer para eu te beneficiar, mesmo em tempo de crise. Ou seja, a crise está batendo na porta, está tentando confrontar, oprimir você, mas Deus está dizendo: eu vou te alimentar, eu vou te hidratar, porque eu sou especialista em beneficiar quem obedece o meu chamado, a minha vocação. Perceba que ele diz: Elias, eu vou ordenar, Elias, corvos para te sustentar. Irmãos, imagina, nunca Elias poderia ter previsto que corvos, irmão Ricardo Barbosa, poderia um dia alimentar ele em seu trajeto. Mas nós podemos perceber que aquele que tem a marca da imprevisibilidade de Deus, Deus é especialista em promover sobre a vida dele inéditos, coisas que você nunca pensou que aconteceria na tua vida. Deus, ele começa a liberar. Eu já começo a dizer uma palavra para você nesta noite: coisas inéditas que você nunca pensou que aconteceria, Deus está liberando sobre a tua vida. Perceba, ele nunca poderia ter esperado que um corvo poderia ser um instrumento para ser, por Deus, mandado, ordenado para alimentar ele com carne. Irmãos, o corvo, ele não foi feito para entregar carne, ele foi feito para se alimentar dela. Mas a bênção que é tua, ninguém consegue consumir, porque Deus reservou para você. Perceba que aquele animal que é criado para se alimentar justamente daquilo que ele está levando, ele será um garçom para um profeta em tempo de crise. Ou seja, fica tranquilo, o teu mantimento está seguro, a tua hidratação está segura, porque Deus te marcou com a marca da imprevisibilidade para você viver um tempo de dependência sobrenatural de Deus. Quem tem essa marca, ele vive uma fase de dependência sobrenatural. Perceba, irmãos, no versículo 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Versículo 5, irmão Anderson, nós iremos ver a marca aqui da obediência. Profeta que é profeta, ele não é desobediente, ele não desobedece o Deus que o chamou para a obra. Profeta que é profeta, ele não desobedece o Deus que o vocacionou para a peleja. Nós podemos perceber aqui que o versículo 5 do capítulo 17, Elias nos ensina a marca da obediência. Versículo 5, Elias fez conforme a palavra do Senhor. Se Deus mandou você fazer, faça, porque ele se responsabiliza por tudo que estará acontecendo. Perceba, quando você obedece à vontade de Deus, à ordem de Deus, Deus é especialista em liberar sobre a tua vida uma providência nunca antes vista. Ou seja, aonde você está, tem solidão. Na ótica humana tem, porque ele está só. Aonde você está, tem desconforto. Na ótica humana tem, porque não tinha cama para dormir, ele estava dormindo junto ao querido. Porém, mesmo que na ótica humana exista desconfortos provocados pela situação, Deus, ele é especialista em te abençoar, mesmo em um lugar aonde você não tem conforto, aonde você não se sente confortável. Às vezes, irmãos, Deus, ele quebra a nossa vaidade, nos coloca em alguns queridos para nos provar que, estando debaixo da dependência dele, é melhor estarmos em alguns lugares que não são confortáveis, porém são necessários para nos moldar e amadurecer a nossa fé. No versículo posterior, você vai perceber que os corvos levam para Elias pão e leva carne pela manhã, como também leva para Elias pão e carne à noite. Ou seja, Deus, ele não se esquece de um profeta que tem a marca da obediência.
Se você tem a marca da obediência, fica tranquilo, Deus não esqueceu de você. Deus, ele vai mandar pão, Deus vai mandar carne de manhã, vai mandar pão, vai mandar carne de noite. Ou seja, de manhã, durante o dia, Deus é Deus de providência. Durante a noite, Deus é Deus de providência. Deus não sofre mutação pelo horário. Deus continua sendo aquele que providencia mantimento para a vida daquele que obedece o seu chamado. Perceba que ainda no versículo 6, a Bíblia vai dizer que agora, depois que ele bebia a água do ribeiro, depois que ele se alimentava do pão levado pelo corvo, depois que ele se alimentava da carne levada pelo corvo, o versículo 7 diz: e sucedeu que passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Perceba, o ribeiro seca, não para te fazer perecer em meio à crise. O ribeiro seca para te mudar de posição. Eu vou repetir. O ribeiro seca não para você perecer em tempo de crise. O ribeiro seca para você mudar de posição. O versículo 7, o ribeiro secou. O que significa aqui o ribeiro secando? Significa dizer que as circunstâncias terrenas agora chegaram ao fim, foram esgotadas. Quer dizer que a alternativa terrena, o ribeiro, que era uma alternativa de hidratação, esgotou, não tem mais água, secou. Então a alternativa agora, não existe mais alternativa, não tem como beber mais água dali, porque não tem mais água. Mas Deus, muitas das vezes, ele seca o ribeiro que nos hidrata, para nos mudar de posição. O fato do ribeiro secar não significa que Deus não está no negócio. O fato do ribeiro secar significa que Deus está dizendo: aqui, este período, esta fase, este tempo agora se encerrou e um novo tempo se inicia, uma nova fase se inicia, uma nova etapa se inicia. O que Deus está dizendo para você é que uma nova etapa está sendo iniciada. Eu vou repetir para você glorificar a Deus aonde você está. Uma nova etapa está iniciando. Uma nova fase está começando. E você está indagando a Deus o porquê de o ribeiro ter secado. Você tem dito: Senhor, o ribeiro era a única fonte de hidratação para mim, meu Senhor. E o ribeiro secou. O que é que eu vou fazer? Deus está dizendo para você: meu filho, aquieta o teu coração. Não lembras tu que foi eu que te chamei para este negócio? Não lembras tu que foi eu que te vocacionei para a obra? Não lembras tu que foi eu que usei o meu vaso para profetizar para ti lugares, caminhos, trajetos e projetos que eu permitirei você andar? Deus está dizendo para você: não se inquiete pelo ribeiro que seca, se alegre pela porta que vai se abrir depois do ribeiro ter secado. Eu vou repetir para você glorificar a Deus: não se desespere porque um ribeiro secou. Se alegre porque uma porta nova vai se abrir para você. Aonde você estiver me ouvindo agora, Deus está dizendo para você: reprime a tua voz de choro, profeta, porque o ribeiro não seca para você retroceder, o ribeiro seca para você progredir. Eu vou repetir para você glorificar a Deus: o ribeiro não secou para você retroceder, o ribeiro secou para você prosseguir. Quem sabe o inimigo disse para você, até zombando: eita rapaz, o ribeiro que você dependia dele agora secou. Quero ver o que vai ser da tua vida, quero ver o que vai ser da tua família, quero ver o que vai ser do teu ministério agora. Se o ribeiro que você dependia para sobreviver, para hidratar-se, agora secou. Deus está dizendo para você: não dê ouvido à voz da oposição, dê ouvido à promessa que ele te fez. Tem muitas pessoas que estão retrocedendo porque estão dando ouvido à oposição, estão se esquecendo de dar ouvido à promessa que Deus fez. A promessa que vem de cima é muito mais superior do que a oposição que está embaixo. Eu vou repetir para você dar glória a Deus aonde você estiver. A promessa
promessa que Deus liberou, ela é mais poderosa, ela é mais eficaz do que a oposição que vem de baixo. O homem diz não vai, o homem diz não chega, o homem diz foi até aqui, o homem diz não abro porta, o homem diz não dou oportunidade, no meu púlpito ele não sobe, na minha igreja ele não entra. Deus está dizendo, a igreja não é do homem, a igreja é dele. Deus vai te colocar em púlpitos que pessoas disseram que você não subiria, porque não vão com a tua cara, não acreditam no teu chamado. Tem pessoas que disseram, a tua família vai falir, você, o seu casamento vai entrar em decadência. Eu repreendo agora todo espírito do inferno, todo espírito de divisão, todo espírito de oposição que está tentando sucumbir você, destruir o teu ministério, destruir a tua casa. Eu quero dizer para você, quem falou para você que você ia chegar foi Deus, não foi o homem. Oh glória! Perceba que o ribeiro seca, mas o ribeiro seca não para Elias parar, o ribeiro seca para Elias ir para Sarepta. Perceba que no versículo 8, novamente, a palavra de Deus, irmã Marisa Muniz, é liberada. Perceba que no versículo 2 do capítulo 17 de 1 Reis, a Bíblia diz que a palavra do Senhor foi liberada para Elias, mandando Elias sair e ir para o Oriente e ir para o ribeiro. Mas agora, no versículo 8 do capítulo 17 de 1 Reis, a Bíblia diz que a palavra de Deus novamente agora é liberada, mas agora a palavra de Deus não está mandando Elias ficar no ribeiro. A palavra de Deus está dizendo, Elias, sai agora daqui e vai para Sarepta. Versículo 9, levanta-te e vai. Deus não te quer parado, profeta. Deus não te quer parado, homem de Deus, mulher de Deus. Deus te quer em plena atividade. O inimigo quer que você fique ocioso, o inimigo quer que você fique parado, mas Deus está dizendo para você, eu quero você ativo, eu quero você pregando, eu quero você estudando, eu quero você trabalhando, eu quero você feliz, eu quero ver você sorridente, eu quero você atuante, eu quero ver você evangelizando, eu quero ver você profetizando, eu te quero cantando, eu te quero marcando, eu te quero profetizando, eu te quero entregando literatura, pregando no culto ao ar livre, pregando nas quarta-feiras à noite, indo para o culto doutrina, indo para a escola bíblica, eu te quero estudando, se formando. Tem pessoas que estão dizendo para você, rapaz, por que tu está estudando? Por que tu está fazendo um curso acadêmico? Por que tu não para o curso? Tu não tem capacidade, você conversa, conclua seus estudos, faça uma formação acadêmica, conclua seu curso, faça um curso de teologia, mas também preserve sempre a oração. A Bíblia vai dizer que Deus libera uma palavra para Elias, levanta-te Elias e vai para Sarepta Elias, que é de Sidom e habita ali. Perceba, no versículo anterior, nos versículos anteriores, Elias está no ribeiro de Querite. No versículo 9, Deus manda Elias se levantar, irmão Edmilson, para mudar de posição. O que Deus está falando para você nesta noite? Eu estou fazendo com que você se levante para viver um novo tempo de milagres. Eu vou repetir. Eu estou fazendo com que você se levante para você viver um novo tempo de milagres. Tem pessoas que não têm mais acreditado que eu posso fazer milagres em tua vida, mas eu sou Deus de surpresa e falo contigo agora. Eu falo contigo neste momento porque eu sou especialista em surpreender aqueles que preservam a fidelidade. Que mai doria saia de derramacado de fácia. Sente a presença de Deus dominando a tua vida hoje. Sente a presença de Deus dominando o teu lar. Sente a presença de Deus dominando a tua mente. Sente a presença de Deus dominando o teu relacionamento, dominando o teu ministério, dominando a tua vontade, dominando os teus projetos, dominando os teus desejos. Sente a presença de Deus te envolvendo agora. Aonde você estiver agora, seja renovada pela presença de Deus. Seja renovado pela palavra de Deus agora. Se alegre aonde você estiver, glorifique aonde você estiver, a presença de Deus vai te renovar. A Bíblia vai dizer, levanta-te e vai a Sarepta, lugar diferenciado. Em Sarepta, irmãos, Elias não vai se deparar com uma viúva rica,
não vai se deparar com uma família bastarda que poderia sustentar ele, manter ele, suprir suas necessidades. A Bíblia diz que a viúva que está em Sarepta, ela está pegando 2 cavacos para fazer uma comida para o seu filho, um bolo, para eles comerem e morrerem. A Bíblia vai dizer que quando Elias se depara com aquela viúva, ele diz o seguinte: mulher, faz o seguinte, mulher, faz um bolo pequeno para mim. Versículo 13, faz um bolo pequeno para mim, e depois você faz um bolo para você, e faz um bolo para você e seu filho comer. A Bíblia diz que a viúva era pobre, estava catando 2 cavacos, estava sem mantimento, mas obedece. Eu vou repetir, a viúva poderia ser até pobre, mas ela obedeceu o que o profeta mandou ela fazer. Quer ser abençoado, mesmo em tempo de crise? Faz aquilo que Deus mandou você fazer, porque Deus vai te abençoar 3 vezes mais do que você está necessitando. Perceba, só tinha uma porção, mas Deus multiplica a farinha e o azeite. Outra marca, todo o profeta, ele é marcado pela marca da mensagem divina. Todo o profeta, ele tem a mensagem divina liberada em sua boca para abençoar aquele que necessita de uma providência. Você é marcado por Deus para ser um instrumento de providência na vida daquele que necessita de uma intervenção divina. A mulher necessitava de uma providência e Deus usou a boca de Elias para profetizar. Versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então nós podemos entender que todo profeta, ele também tem a marca de milagre. Todo profeta, irmão Edmilson, ele é marcado pela marca do milagre. Elias, irmã Vanilda Bernardes, ele nos ensina que servir a Deus pode até ter querite, servir a Deus pode até ter crise, servir a Deus pode até significar que temos que passar por estreito, mas nós teremos da parte de Deus marca de milagre, ou seja, aonde o verdadeiro profeta ele chega, milagres acontecem. Onde a verdadeira profetiza, a verdadeira mulher de Deus, que preserva a fidelidade, que preserva o conserto, ela chega. Quem necessita recebe providência. E agora eu quero orar por tua vida. Eu quero encerrar essa live agora orando pela tua família, orando pela tua casa, orando pelo teu ministério. Que Deus abençoe você poderosamente. Eu irei fazer uma oração por você, porque Deus nesses últimos tempos usará muitos anônimos. Deus apresentará muitos Elias que estão em Tisbe e providenciará através da tua boca mantimento para aqueles que precisam. Deus abençoe os irmãos agora, irmão Edmilson Santos, irmãos Cristiano Fábio. Vamos orar agora o Anderson Costa. Vamos fazer um clamor agora. Eu vou orar por tua vida, você ora pela minha vida. Vamos orar uns pelos outros, porque nós sabemos que aonde um homem de Deus, aonde uma mulher de Deus, Suélio Júnior, profetiza, farinha vai multiplicar e azeite vai multiplicar. Eu estou dizendo para você que o verdadeiro profeta, ele também tem a marca da multiplicação. Às vezes você pode até questionar e dizer: irmão Thales, como eu vou profetizar multiplicação se eu estou vivendo um tempo de crise? Como eu vou profetizar bênção se eu preciso de bênção? Na medida que tu profetiza a bênção que tu não tem no momento, Deus está preparando para liberar para você. Então não deixe de pregar porque você não está sendo abençoado. Não deixe de pregar porque a porta não está aberta. Não deixe de profetizar, não deixe de cantar, não deixe de evangelizar,
porque aquilo que você queria você não teve em suas mãos. Não faça isso. Pelo contrário, profetiza na porta fechada, porque o tempo da porta grande se abrir está chegando. Canta em meio à prova, porque o tempo da calmaria e da bonança está chegando. E eu vou orar por tua vida agora, aonde você estiver. Feche os seus olhos e ore comigo neste momento, querido Deus e eterno Pai. Graças te damos pela tua palavra que foi pregada. Eu louvo pela vida dos teus filhos que assistiram esta live, que compartilharam esta live, aonde pessoas serão alcançadas. Deus, nós estamos aqui porque cremos em teu poder, Senhor. Trabalho te quemas, riecho kamai, decho viana kamai. Senhor, visita tua serva agora. Visita teu filho agora que está assistindo. Visita esta família agora, visita esta casa. Visita este obreiro. Visita esta irmã que está de frente da peleja, que está pensando, Senhor, em parar, porque o querite não está agradando ele, agradando ela, mas o querite é uma fase de amadurecimento para um verdadeiro profeta que está em tuas mãos. Eu te peço agora, onde o teu filho estiver e a tua filha estiver, uma porção de renovo seja liberada sobre ele agora, uma porção de renovo seja liberada sobre ela agora. Eu te peço que aonde ele estiver, ele seja renovado, ela seja renovada. Comece a falar línguas estranhas agora. Você que não é batizado pelo poder que é no nome de Jesus, fala em mistério agora, Pai. Tu és o Deus que batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo. Tu és especialista em batizar. Libera sobre a vida dele renovo, libera sobre a vida dele providência. Pai, aonde ele colocar a planta do pé, aonde ele colocar a palma da mão, Deus, o Senhor, Pai, nós cremos, o Senhor vai liberar providência. O Senhor é o Deus de Elias, mas também é o nosso Deus. O Senhor é o Deus de Eliseu, mas também é o nosso Deus. O Senhor é o Deus de Abraão, mas também é o nosso Deus. O Senhor é o Deus de John Wesley, mas também é o nosso Deus. O Senhor é o Deus de Jonathan Edwards, mas também é o nosso Deus. O Senhor é o Deus de John Hus, mas também é o nosso Deus. Tu és o Deus de Martinho Lutero, mas também é o nosso Deus. Tu és o Deus de Paulo, mas também é o nosso Deus. Tu és o Deus Pai de José, mas também é o nosso Deus. E nós cremos que o Senhor vai fazer. Aonde estiver esta família conectada agora, aonde estiver alguém assistindo esta palavra agora, ouvindo esta palavra agora, que ele seja tocado pela palavra, que ela seja tocada pela providência. Espíritos malignos agora que te cercam, saia. Espírito de morte agora que está cirandando tua vida, seja repreendido agora. Espírito de suicídio, sai. Espírito de perturbação, sai. Opressão demoníaca, sai. Sai em nome de Jesus. Porque, Pai, o Senhor levantou ele para profetizar. O Senhor levantou ela para profetizar. Não levantou ele para ficar depressivo. Não levantou ela para ficar depressiva. O Senhor levantou ele e ela para ser um Elias para este tempo. E o Senhor vai apresentar o tisbita. O Senhor vai apresentar a tisbita. Lebai chokemei. Urricalabaracandarabahaia. Pai, em nome de Jesus, envia, Pai, anjos para cortar o laço da contenda. Visita agora esta casa, enviando anjos para proteger a mente, proteger a casa, proteger a família, porque Elias ainda vai profetizar, ela ainda vai fazer tua obra, tua filha, o teu filho ainda vai fazer a tua obra, porque eles têm as marcas de um profeta. Eu te peço e te agradeço por esta oportunidade, pela vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você poderosamente. Oh, irmãos, glória a Deus. Eu senti da parte de Deus em deixar essa palavra para os irmãos na noite de hoje. Marcas de um profeta. Não esqueça nisso. O profeta tem a marca da autoridade. O profeta, ele é marcado pela imprevisibilidade. Perceba que também o profeta, ele é marcado pelo milagre de Deus. Ele tem a marca de milagres. O verdadeiro profeta, ele é marcado pela marca da multiplicação. Aonde ele chega, multiplicação é liberada. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o teu ministério. Obrigado por assistir esta ministração. Deus abençoe você por ter compartilhado a live. Você que ainda não compartilhou, depois compartilhe, porque você vai compartilhando e pessoas são alcançadas. Eu tenho recebido testemunhos de dezenas de pessoas, pastor Edinaldo, que estão sendo alcançadas pela palavra, alcançadas pelo trabalho do ciclo de oração, pelas lives que eu tenho feito.
aonde você estiver, compartilhe, abençoe vidas. E tenho certeza que Deus continuará abençoando você poderosamente. Quero mandar aqui a paz do Senhor para o irmão Suelion Júnior, ali de Cabedelo. Deus abençoe, irmão Vanilda Bernardes, o Anderson Costa. Deus abençoe, Pai do Senhor, meu amigo pregador. Deus abençoe, irmão Ângelo Vilar, pastor Edinaldo, da congregação do João Paulo III, aqui em João Pessoa, Paraíba. Deus abençoe, evangelista Edinaldo, um abraço. Deus abençoe, Suélio, mais uma vez. Irmão Cristiano Fábio, Deus abençoe Edmilson. Edmilson é um companheiro. Deus abençoe, Edmilson. Edmilson está sempre assistindo nossas lives, compartilhando. Fico muito feliz, tá certo, por você estar compartilhando, horário por minha vida, tá bom? Deixa eu ver alguns comentários aqui. Deus abençoe, irmão Ricardo Barbosa, que está conosco na live aqui também. Todos os irmãos que passaram por esta live na noite de hoje, Deus abençoe você ricamente. Deus abençoe você poderosamente. Nós sabemos que Deus, Ele é especialista em honrar aquele que serve a Deus com fidelidade. Deus abençoe você. Até a próxima live, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Uma boa noite para todos, em nome de Jesus.